mais uma terça sustentável. Vamos começar hoje, que vai ser mais um bate-papo incrível. Vamos ter uma convidada especial hoje. Enquanto o Instagram vai notificando as demais pessoas, eu peço para quem está chegando agora, se você está assistindo essa live agora, já manda um aviãozinho para alguém que você lembrou, para que assista hoje a nossa terça sustentável. E também, para quem vai assistir essa live depois, deixa aqui seus comentários, as suas contribuições, para que a gente possa aí fazer essa troca super legal. E hoje a nossa convidada já está aqui, prontinha para entrar. Eu já vou chamá-la. Então, enquanto o Instagram vai notificando aí, quem vai chegando, manda de qual região que está falando, se já conhece o trabalho que a gente tem feito. E eu espero que vocês participem aí com a gente desse bate-papo. Vou chamar a Dani, que é a nossa convidada maravilhosa de hoje, e ela já está a postos aqui. Eu já vou deixar para chegar e conversar com a gente. Dani, é com você. Cadê você, Dani? Vamos ver, a Dani chegando. Olá, boa noite. Oi, Dani, boa noite. Tudo bem, minha querida? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Gente, olha só, a gente vai bater um papo super legal hoje com a Dani. A Dani é da Circulagem, uma startup incrível. Nossa, a gente vai aprender muito com ela hoje. Dani, obrigado por você estar aqui com a gente. É sempre muito gostoso a gente receber pessoas como você, como outros colegas que têm vindo, para realmente a gente trazer essa mentalidade sustentável, né? E contribuir com todo o ecossistema, com o nosso meio ambiente, né? Com todo o nosso planeta. E a gente tem feito sempre que possível, né? A terça sustentável. E está sendo muito legal porque a gente está aprendendo com pessoas incríveis, né? E é lógico, nem sempre a gente precisa falar só do nosso tema. A gente tem Uhum, buscado trazer outros temas para que a gente abra a uhum, nossa visão, nossa forma de pensar. Por isso que nós trouxemos você, porque não precisa ser só dentro do que a Bissan faz, que é dentro da uhum, construção civil, mas a uhum. sustentabilidade, a mentalidade verde, ela cabe em qualquer situação, né? Ah, Obrigada com certeza. de você estar aqui com a gente. E vamos conhecer um pouquinho de você, né? Da sua história. Quero que você primeiro se apresente, né? Quem é a Dani, né? Fala aí pra gente. Ah, Van, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite e estou super lisonjeada por você ter me chamado para a Terça Sustentável. Sou fã do trabalho de vocês, então parabéns por tudo que vocês desenvolvem. E então eu sou a Daniela Pereira, eu sou da Circulagem, uma startup com o propósito aí de tentar mudar essa lógica de economia linear que a gente tem. E o que a gente traz são soluções para conectar a indústria com as cooperativas, a fim de atender a logística reversa, que é uma legislação bem específica que a gente vai bater um papo mais detalhado, né, para todo mundo entender do que eu estou falando. E a gente vem trazendo soluções para a indústria e para as cooperativas, a fim de facilitar aí o atendimento da logística reversa e garantir resultados tanto na área ambiental, né, então resultados em reciclagem, quando eu falo área ambiental, e também impacto social. E como a gente trabalha com cooperativas de catadores de materiais recicláveis, a gente impacta direto na vida deles, esse é o nosso propósito, né? Trazer emprego e renda mais dignos para essa classe, valorizar essa classe de trabalhadores, porque eles são verdadeiros agentes de transformação, sabe, tanto social quanto ambiental, e a nossa sociedade hoje depende deles. Então, esse é o propósito da circulagem e é o meu propósito pessoal também. E é legal você falar sobre isso, porque muitas vezes são pessoas que acabam ficando esquecidas nessa cadeia toda, né? Mas pelo que É, eu vi, né, Dani, você vai contar um pouquinho mais, é um pouco mais complexo. A gente fala muito de é, atores desse ecossistema, que nem todo mundo entende muito bem quem são os atores, né? aham, Estão aham, inseridos, mas os atores são todos stakeholders, são as pessoas que são envolvidas nessa cadeia. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso também. Esses uhum. atores que estão envolvidos, e também eu acredito que você pode falar um pouquinho mais para a gente até entender sobre a Uhum, legislação que engloba tudo isso, né?
Uhum, esse ecossistema que você está inserida, quem são esses atores que a gente fala que estão uhum, envolvidos nessa cadeia e como que é essa legislação na questão da área que uhum. vocês trabalham, né? Então, assim, para balizar aí os conhecimentos, existe uma legislação federal, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e que ela Uhum. estabelece as regras de dos grandes geradores que a gente fala, para quem, o que fazer com o resíduo que é produzido dentro de uma fábrica, de uma indústria, de um comércio, e também ela estabelece o que fazer com aquele resíduo que sai da nossa casa, que a gente chama do pós-consumo, que são as embalagens pós-consumo, e o que a gente chama mesmo de reciclagem no vocabulário mais popular, né? E aí Uhum. e aí isso é a logística reversa. Então, ela é a embalagem voltando para o ciclo produtivo. Essa é a legislação que a gente foca no atendimento. E aí, quando olha essa legislação de logística reversa, o que ela cita como atores da cadeia, eu vou tentar falar de uma forma para a gente pensar num ciclo aí de produção de resíduo, né? Não é a produção de produto, é de resíduo. Sim. Então, primeiro, a fábrica, as grandes fábricas, as indústrias, elas colocam no mercado um produto, um refrigerante. Esse refrigerante ele é comprado por nós, o consumidor, então a gente já tem dois atores, a fábrica e o consumidor. Para a gente compra onde? Num estabelecimento, num varejo, né? Então esse também é um ator, o varejo. Quando a gente consome, a gente destina, então a gente joga isso fora, né? A gente brinca que não existe fora, é tudo dentro do nosso planeta, né? Tudo a nossa casa. Então, Verdade. quando a gente joga para fora da nossa casa, vem mais um ator que é o município fazendo a coleta seletiva, nos municípios que tem, né? Porque a gente sabe que a maioria dos municípios do Brasil também não tem. E depois que o município coleta, normalmente ele manda para uma cooperativa fazer a triagem, que é a separação do resíduo ali entre plástico, papel, tudo que é muito específico. Então aí entra mais um ator que é a cooperativa. Essa cooperativa vende esse resíduo já triado, separado, para uma recicladora, que aí é mais um ator, e depois essa recicladora ela vai inserir para quem produz embalagem, que vai depois voltar para a indústria de novo. Então, basicamente, são esses os atores que estão contemplados na legislação, que é as empresas, o varejo, o consumidor, o município, a cooperativa e a recicladora. E a legislação, ela fala sobre os geradores, né? Então, a gente tem os grandes Uhum, geradores, a gente tem os pequenos uhum, geradores também, né? Que aí entra o é. consumidor e entra aquele que já está mais na ponta da cadeia, não é, Dani? Isso. Quando a gente olha os grandes geradores, a própria indústria é um grande gerador, o comércio é um grande gerador, e os pequenos geradores somos nós. Então, todo mundo que, a gente pode até estabelecer assim, todo mundo que a coleta da prefeitura vem e trata o resíduo é um pequeno gerador. Então, até os pequenos comércios, e aí cada município tem a sua legislação. Por exemplo, na cidade de São Paulo, são 600 litros por dia. Quem produz menos que 600 litros por dia é um pequeno gerador. Se produz mais que isso, é um grande gerador. Então, tem uma farmácia pequena, que é um pequeno gerador como consumidor, e uma farmácia grande, que pode se tornar um grande gerador. Então, essa é a divisão, e a legislação também vai estabelecendo isso. A gente, esses dias, não sei se você viu, acho que algumas semanas atrás, alguns dias atrás, a gente teve Uhum. uma live com o pessoal da Valora também, que são nossos Ah, colegas, legal. né? A gente É. aprendeu muito com eles, porque você entra na ponta, né, que vem da indústria, que trabalha Aham. a logística reversa, que trabalha com as Uhum. cooperativas também, né? E a gente aprendeu muito Aham. com eles na questão do consumidor final, que é o pós-uso, Aham. que é onde entra Uhum. a limpeza dessa embalagem, né? O preparo dessa embalagem. A gente aprendeu muito com eles, que Aham. inclusive tem que deixar limpinho, né? Porque a gente É. aprendeu que estava fazendo tudo errado, né? Colocando as Uhum. embalagens ali sujas. Foi bem legal, a gente aprendeu Aham. bastante. Mas dentro dessa Legal. cadeia que você trabalha, né, nessa logística reversa, como Uhum. que é o papel, né, os principais atores, que aí no caso seria a indústria, né? Como que a indústria Uhum. tem que agir nesse caso, né? Como que Uhum. funciona essa questão da indústria nesse contexto todo que a gente vê, né? Qual o Uhum. papel dela, né? Que é super importante. Aham. A indústria, por ser até um CNPJ mais fácil de ser cobrado, é quem mais é cobrada na cadeia toda, de todos esses atores, porque a legislação já foca.
Ah, se você colocou tantas toneladas de papel, você tem que garantir a reciclagem de no mínimo 22% dessas toneladas de papel. E aí pensa, a indústria tem papel, tem plástico, tem vidro. Não, é difícil uma indústria que produz um produto só, né, para a gente consumir. Então, ela tem que olhar tudo que ela coloca no mercado e que ela coloca como produto, mas lembrar que esse produto vai virar um resíduo e que ela tem a responsabilidade de fazer a reciclagem. E aí o que ela faz é fomentar a reciclagem. Então, assim, também fica muito difícil todas as indústrias pagar para alguém reciclar de fato ou buscar diretamente a sua própria embalagem. Então, você faz uns cálculos, uma análise de quanto de massa de material. Então, a gente não olha. Faz de conta, vou citar aqui a Coca-Cola. A gente não olha que a Coca-Cola tem que trazer as garrafas dela, ela tem que trazer o PET. Hum, Então, ela tem a massa Independente, de né? PET, independente se Tá. é a embalagem dela, se é de outro, o concorrente dela, tem que trazer PET. E, Uhum. então, é isso que ela é cobrada. E aí, conforme ela vai fomentando, e seja investindo em cooperativa, seja comprando créditos, aí tem várias modalidades, assim, de compensação ambiental, mas de alguma forma ela tem que ajudar empurrar essa cadeia. Seja ajudando os municípios a fazer coleta, ela tem que provar para os órgãos estaduais que ela está fazendo essa reciclagem de alguma forma. Então é assim que ela é cobrada. É porque a gente acaba imaginando assim, na questão da reciclagem, né, os Uhum, leigos, lógico, as empresas direcionadas uhum, para isso. A gente fica focado muito na reciclagem do material lá na ponta. Tem que uhum, pensar no papel e da responsabilidade da indústria nisso tudo, né? E até para a é, gente, inclusive, cobrar ou até mesmo poder participar desse processo e estar tá uhum, observando com relação a isso, né? Estou vindo uhum, lá da indústria já, todo esse papel. Mas aí, Dani, uhum, essa experiência que você tem, né, dessa cadeia uhum, toda, como que funciona o papel do comércio nesse sentido, né? O uhum, comércio em si, o que uhum, ele tem que prestar contas, né? Porque a gente está falando da uhum, indústria, ela tem que ter um olhar. Mas e o comércio? Quais são essas uhum. obrigações do comércio que a gente tem que cobrar também, né? O comércio, ele acaba sendo um coparticipante de todo esse processo. Então, ele não tem que comprovar muita coisa, na verdade, quase nada, mas ele tem que facilitar. Então, por exemplo, se a indústria resolve colocar um ponto de entrega voluntário, que é aqueles locais de coleta dentro de supermercado, para facilitar que quem está muito engajado leve sua embalagem até lá, ele tem que facilitar isso, ele tem que fazer, o comércio tem que ajudar a indústria nesse processo todo, mas ele não tem tanta obrigação legal quanto a indústria. Então não tem uma meta, sabe? Não é nesse sentido. Aí ele cai na parte da legislação, da política, como grande gerador, né? E aí isso ele tem que cumprir todas as embalagens que ele produz ali dentro do supermercado ou de qualquer outro varejo, né? Mas facilitando e colocando um ponto de entrega, o comércio já está cumprindo a sua parte. Infelizmente, né? Podia ser um pouquinho mais, né? Mas é só isso. Porque eu acho que a partir do momento que o comércio entender também que ele é parte desse projeto, ele pode Uhum. engajar o consumidor, né? E até É. mesmo fazer uma ponte entre a indústria, criar uma Uhum. ação, uma campanha. Eu acho que vai um É. pouquinho de cada um. Embora o grande gerador, que é a indústria, tenha uma proporção maior, mas se o Uhum. comércio ele entende, né, que ele também pode É. fomentar isso. E a gente não vê Uhum. tanto esse esforço, né, Dani, do comerciante, Não vê. né, no geral. A gente não tem Não vê. campanhas, assim, efetivas nesse sentido, né? É. Não sei, você que está nessa É, área aí, você não tem tem sentido? mesmo. Não tem muita campanha, e a gente vê também que, e aí a gente vai chegar daqui a pouco nos consumidores, como também não é uma exigência do consumidor, eu só vou comprar nesse supermercado, mesmo que seja mais caro, porque ele investe em produtos assim, ele coloca um ponto, ele facilita isso. Então, o comércio faz o mínimo, ele não engaja muito o consumidor, e o consumidor também não cobra isso do comércio. Então, fica meio que elas por elas, sabe? Ninguém empurra a cadeia. Mas eu acho que isso envolve uma questão financeira também, né? É aquela É. questão assim.
que ele está ganhando com isso, né? A gente É. ainda tem muito essa mentalidade da pessoa não Uhum. ter um esforço se ela não entender que ela está tendo algum benefício. É. Aí é o trabalho de formiguinha de realmente É. começar a mudar a mentalidade. É um esforço que a gente ainda faz, né, Dani, para É. levar a informação para que as pessoas mudem Uhum. isso. Porque eu acredito que o lojista lá, o comércio, no geral, ele não faz tanto esforço porque, teoricamente, aquilo é pequeno para ele, né? É. Não tem um Uhum. retorno financeiro, né, digamos assim, né? Então É, ele e aí, por acaba. exemplo, se você. Desculpa. Não, não. E acaba que se ele fizer uma ação a mais do que é obrigação legal para ele vai ter um custo, e só que ele não vai ter esse retorno em número de clientes, por exemplo. Ah, quantos clientes vão escolher aquele supermercado por conta dessa pegada ambiental, dessa pegada sustentabilidade? Então, não estimula o comércio a fazer quase nada mesmo, Eu infelizmente. acho tem muito que ser feito ainda. Eu vejo que, assim como você valora, outros colegas, a Bissan, esse esforço que Uhum, a gente tem feito, não só para falar do que a gente faz, porque eu falo assim, para fazer, uhum, aí a pessoa vai e faz de qualquer jeito, mas o importante uhum, realmente é esse esforço de mudança de mentalidade, conscientização, de informação, uhum. que entra um pouco lá dentro das ODS, que a gente sempre fala, né, que é importante trazer, levar informação para cada vez mais a gente expandir esse território, Uhum, esse ecossistema e as pessoas começarem a enxergar. Porque eu vejo que o legal é que, a partir do momento que você faz esse esforço, e eu faço esse esforço, e todo uhum, mundo começa a observar, o consumidor vai começar a cobrar mais também. Então, a empresa que não está é, fazendo, daqui a pouco vai ser cobrada, né? Tipo, o que você é, está fazendo, né, para mudar isso? uhum, Eu acho que é, isso é importante, né, Dani? uhum. A gente ir levando informação já é o primeiro passo, né? Então, às vezes, é, a gente vê que a pessoa não teve educação ambiental e não, acho que a nossa idade, assim, a gente teve muito pouca educação ambiental no ensino fundamental e depois Nossa, colegial. Bem pouco, assim. Agora as novas gerações estão começando a ter, né? E aí, então a gente tem que aproveitar mesmo da tecnologia, das facilidades, dos canais e levar essa informação, porque por enquanto é uma questão voluntária, né? Então, tanto do consumidor, quanto do comércio, quanto da indústria, é aprender que tem como ser um comércio lixo zero, ou como ele estimular a logística reversa, mesmo que não é uma obrigação dele e dar mais propósito para o negócio em si, né? E fazer de forma voluntária, independente se ele está sendo cobrado ou não, se ele vai ter que entregar um relatório ambiental ou não, né? Vai além, né? A ideia é ir além. ah, legal. Gente, só fazendo uma pausinha aqui. Quem está assistindo, vai mandando para a gente perguntas, pode ir mandando para a gente os coraçõezinhos verdes, que a gente sempre aplica os nossos corações verdes aí para dizer que você é sustentável, né? E também manda aqui embaixo, tem um aviãozinho, manda para os seus amigos, para que as pessoas possam vir também absorver esse conteúdo junto com a gente, né? Antes da gente caminhar, Dani, aqui a Cá, ela pergunta: qual a importância da logística reversa nesse setor? Você quer comentar agora sobre isso? Seria qual setor, assim, porque a logística reversa ela é aplicável para todos os setores. Ou quando a gente No olha setor de setor, por exemplo. embalagens, né? Eu acredito que seria esse caso, né? Que ela está perguntando. Uhum. Então, todos os setores, assim, quando a gente fala em embalagem, todas as embalagens. Então, o setor, se a gente falar de alimento, de bebida, de remédio, agrícola, pneu, pilha, bateria, eletrônicos, então, assim, todos os setores são obrigados a atender a logística reversa. Então, é bem nesse sentido, assim. E aí tem esses atores da cadeia, então, dentro do setor, alguém está no varejo, alguém é indústria, e aí é isso que a gente estava comparando, mas quando a gente olha em produto, a nível de produto, se a gente pensar assim, para facilitar, se entrar num supermercado, todo mundo que colocou produto ali dentro é obrigado a cumprir logística reversa. Se você entrar numa loja de cosméticos ou numa farmácia, todo mundo que colocou produto ali dentro, que fabricou aquilo, é obrigado a atender logística reversa. Ô, Dan, então, uma coisa que eu queria te perguntar e que você pode, de repente, falar melhor para a gente é explicar exatamente o que é a logística reversa, porque a Ah, gente fala legal. muito, mas o consumidor final, geralmente,
ou as pessoas que estão nos assistindo, elas ouviram falar da logística reversa. Mas o que que é a logística reversa, Aham. Dani? Eu vou falar primeiro o que que é a logística, se a gente for pensar, né? A logística, então, é um produto sair do fabricante, olhando nessa área, né? O produto sair do fabricante, passar pelo comércio e chegar na nossa casa. Isso é logística direta. Então, o Hum. produto chega até o consumidor que vai usar esse produto. A logística reversa é sair o resíduo do que eu consumi e voltar para a indústria. E aí, por isso que passa por toda essa cadeia, por isso que ela é reversa. É o que você pensa que teoricamente é lixo, né? Mas é o nosso resíduo que tem muito valor e ele sair, em vez dele ser jogado no lixo, ele voltar como uma matéria-prima. Então ela é reversa, entendeu? Ai, É perfeito. nesse Acho que é sentido. importante abordar isso, né? Aham, Para a pessoa entender todo esse caminho, né? Ô, é. Dani, então a gente falou da indústria, a gente falou do comerciante. Qual que é o próximo ator que a gente enxerga nessa cadeia aí que gera valor, que poderia gerar valor, tem uma importância? Uhum. Qual que você enxerga o próximo ator nesse ecossistema, né? Aham. Nessa sequência seria o consumidor final, mas eu vou deixar o consumidor para o final, para a Tá. gente abordar várias dicas, das opções que esse consumidor pode fazer para ajudar essa cadeia. Então, depois que o consumidor utilizou o produto e ele vai jogar esse produto no lixo, quem é o próximo ator é o próprio município. Então, assim, infelizmente, só 17% da população do Brasil tem acesso à coleta seletiva por um município. Então, também tem muito município que quem faz a coleta é o catador. Então, você tem que pensar quem está fazendo a coleta seletiva na sua cidade, né? Quem que passa na sua rua. Porque também a maioria das cidades não é 100% dos habitantes que tem acesso àquela coleta seletiva. A própria cidade de São Paulo tem várias regiões que não tem coleta seletiva pela prefeitura. Então, você Uhum. tem que ver ali quem que está coletando. Então, para quem a prefeitura passa fazendo a coleta seletiva, esse é o próximo ator. E o município ele tem que garantir e expandir essa rede de coleta seletiva. E aí ele tem que fazer todas as partes quando a gente fala de coleta seletiva, não só passar na frente da sua casa com um caminhãozinho verde, mas ele tem que informar, ele tem que fazer educação ambiental, ele tem que te ensinar. Então, de alguma forma, essa informação tem que chegar na casa de quem está separando o resíduo, sabe? E aí a gente vê que tem vários gargalos, né? Quando a gente fala de cidades grandes como São Paulo ou todas as capitais, vai por conta mesmo do número de habitantes e conseguir espalhar essa informação, e às vezes cidade pequena é porque o orçamento é muito pequeno da área de meio ambiente, então assim, a gente vê que ainda é muito precária a educação ambiental que vem do município. Mas ela é essencial para as pessoas falarem, aqui passa coleta seletiva, faz de conta de quarta e quinta, então eu vou separar meu resíduo em casa, o que que é? Eu tenho que separar a embalagem assim, assim, assada, eu tenho que lavar, essa embalagem não é reciclável, essa para a pessoa garantir essa seleção dentro de casa. Porque senão se o município não passar, ou se o município passa, mas não avisa, não dá essa troca, né, essa educação ambiental, aí o consumidor, aí empacou. Aí chega na onde empaca, que é o consumidor e o município. Então é um E a ator muito gente importante. assim, faz muita falta, né? A gente não É, tem. São Paulo, que é grande, a gente acha super é, deficiente. Imagina locais distantes, afastados, bairros mais distantes, é. outras cidades, né? Aqui em Uhum, São Paulo, mesmo tendo todo esse trabalho de, uhum. de, enfim, de logística, que o pessoal já De faz a coleta coleta. seletiva, você para. Uhum, Mas a gente ainda vê que ainda tem muito o que fazer, Dani, porque é, até o próprio. Olha, um exemplo, eu vejo aqui, o pessoal uhum, separa, daqui a pouco uhum. passa o lixeiro, mistura tudo de novo. Então você olha e fala, Ah, cara, pra que que tá separando, né? Tipo, eu vi no é, escritório outro dia, né? Então lá tem lá as uhum, latinhas para separar papel, o que que é plástico, tá tudo uhum, separado. A Kaline, que trabalha comigo, pode confirmar. uhum, E uhum. aí o rapaz entrou e recolheu tudo no mesmo saco, tipo, então pra que Ah, coloca? É só para dizer que tem, né? Então aí não adianta nada. é super complicado. Então agora a gente pensa em regiões que não tem esse tipo de Uhum, separação, enfim, coleta seletiva. Olha, tem muito o que fazer. Eu vi, inclusive, no uhum, seu site a informação de quanto a gente gera de resíduo, de quanto é reciclado. uhum. Você tá É. assim.
muito distante, né? É, Infelizmente, aqui, ó, a Simone fala, infelizmente, cidade de Suzano não tem também, olha só, tá vendo? Suzano, não tem. Muito. E quando tem, é muito pouco, perto do que é É. possível fazer, né, Dani? Que eu vi lá no Uhum. seu site, fala sobre isso também, né? Só 3% do resíduo do Brasil é reciclável. É reciclado, desculpa. O que tem potencial de ser reciclável são 30%. Então a gente não está fazendo nada, né? Assim, isso que a gente tem muita gente trabalhando ainda, mas mesmo assim ainda a gente tem que fazer muita coisa, assim. E aí acaba que essa responsabilidade compartilhada de todos esses atores dificulta um pouquinho, sabe, a nossa legislação. Se deixasse, às vezes, mais focado nos atores principais e todo mundo ter muitas metas, ter métrica, ter cobrança, ter fiscalização, a gente já estava em outra realidade, sabe? Então, a legislação, não estou falando que ela não é boa, mas ela facilita essa demora da gente mudar esse cenário e começar a reciclar de fato os 30% que tem de potencial, sabe, no mercado. Sim, entra a fiscalização, também entra a Uhum, cobrança, né? E eles não dão uhum, conta, ou muitas vezes até não se importam tanto, não olham tanto para isso. uhum, Eu acho que a prefeitura, né, o município tem é, muito que cobrar, eles não fazem tanto e também não é, cobram. Então vai deixando é. ali em banho-maria, né? Vai. Ô, Dani, mas um outro ator também muito importante que a gente falou no começo, que geralmente é Uhum, esquecido, né? São as cooperativas de reciclagem. Como é que funciona uhum, esse mundo para as pessoas entenderem um pouquinho, né? uhum, Porque eles são extremamente importantes também nisso tudo, né? uhum. São sim. As cooperativas, elas recebem o resíduo desses municípios que coletam, né? Então, as cooperativas têm uma parceria com a prefeitura. Então, pensando naquele caminhão que passa a coleta seletiva, ele pega aquele resíduo e leva nas cooperativas. Dentro da cooperativa, os cooperados triam o resíduo na mão, e por isso que a gente fala que é tão importante lavar os resíduos e não contaminar, né? Então, você pega e separa na sua casa o resíduo reciclável, bonitinho, e antes de mandar para a coleta, você coloca, por exemplo, o lixo de papel higiênico, do banheiro. Vai chegar na cooperativa e ela vai separar aquilo na mão. Então você tem que pensar que é uma pessoa fazendo isso, né? Então esse é o papel dela operacionalmente falando, é isso. Então, quanto mais limpo você mandar o seu resíduo, melhor para você facilitar quem vai separar o seu resíduo, né? Então, se a gente, tem muita gente, né, que tem preguiça de separar, igual você falou, latinha, papel. Então, se você já não vai mandar separado, você vai fazer uma sacola só, um saco só com tudo, você lembra que depois vai chegar na cooperativa e as pessoas vão triando esse material e aí elas vão separando. Tudo que é plástico, aí elas fazem elas prensam e fazem aqueles pacotes gigantes assim de plástico, de papel, de alumínio. E aí elas vão ser plásticos, existem 7 tipos de plásticos e eles já têm muita experiência. Então, quando a gente fala do refrigerante, né, a tampinha é um plástico, o rótulo é outro, o PET é outro plástico, eles vão separando tudo mesmo. E vai separando vidro, e eles vão deixando de uma forma que vai juntando um volume para depois comercializar. E aí, com a venda desses resíduos, eles se sustentam, aí a cooperativa se sustenta dessa venda. E aí, assim, o que a gente vê é que tem muito potencial para eles se tornarem mais profissionais, assim. Então, eles não ficarem tanto à margem da sociedade, que é o que deixa a gente muito triste, né? Então, é um trabalho com uma mega responsabilidade, porque se eles não fizerem isso, por exemplo, no Brasil, se eu não me engano, assim, em São Paulo eu tenho certeza, mas se eu não me engano, isso é número nacional. Só tem uma central mecanizada. E aí é importante a gente lembrar isso. Nos outros países, o que que acontece? Por exemplo, na Europa, todas as centrais são mecanizadas. Não tem catador, não tem cooperativa. Ninguém põe a mão no lixo de ninguém. O resíduo vai tudo separado, a população já separa, por exemplo, na Itália tem os dias certos de passar a coleta de vidro faz de conta na segunda, a de plástico é na terça, então as pessoas, o que a cooperativa faz pra gente, lá na Europa você tem que fazer na sua casa, e se você não fizer, você toma multa. Então, para quê? Para chegar na central mecanizada e tá mais fácil, porque o maquinário tem muito maquinário bom, mas para ele separar nesse nível que as cooperativas fazem aqui, eles não vão conseguir, né?
trabalhos muito específicos. Então, o que a gente percebe é que a gente tem que valorizar demais essa classe de profissionais e facilitar um pouco o que a gente puder esse serviço deles, porque hoje a gente não paga por isso, né? Então, eu não sei o número de quantos municípios, mas se eu não me engano, não chega a 5% dos municípios do Brasil cobram pela coleta. Então a gente não paga por isso. E eles também não recebem por isso. Eles não recebem pelo serviço que eles fazem, eles recebem o que eles comercializam. Então, por exemplo, na pandemia, que foi obrigado a fechar, eles ficaram sem receber nada, eles não têm um salário fixo, eles não têm essa parte. Então, não recebeu resíduo, foi tudo para aterro, eles não tiveram o que vender e ficaram na casa deles, mas também não receberam um salário. Então, a gente vê que não existe esse salário fixo. Vendeu, recebe, não vendeu, não recebe. Então, é uma classe que tem oportunidade de melhoria, e esse é o objetivo da circulagem, a gente deixar eles mais profissionais. E isso tudo eu estou contando dos municípios que ainda valorizam as cooperativas e pegam o resíduo e mandam para eles. Porque aí os municípios que não têm nem a coleta do município, né, a coleta pública, quem faz a coleta é a própria cooperativa ou que a gente vê os catadores de rua. E aí é aí que a situação fica muito pior, porque é aquele pessoal que está com carroça, carregando resíduo nas costas, aí é bem complicado, porque é um pessoal que está mais à margem ainda da sociedade, e mesmo assim, a maioria dos municípios do Brasil é assim. São catadores que recolhem e que fazem a reciclagem acontecer. Essa é a verdade. A Ká, ela mandou aqui uma pergunta sobre qual é o benefício das cooperativas com a circulagem, mas antes de você falar um pouco sobre isso, né? Depois dos catadores, das cooperativas, a gente tem a recicladora, que é a empresa que pega esse material de volta para fazer o processo dele de reciclagem, tratamento e tal. Como que funciona, né, esse papel da recicladora nesse contexto todo, Dani? A recicladora é quem vai garantir mesmo que aquele material foi reciclado, e depois que ela efetiva a reciclagem, é ela que vai comercializar esse material para quem vai comprar e fazer embalagens novas, né? Então, a recicladora, ela acaba organizando o comércio disso. Então, é ela que vai estabelecendo ali os preços, né? A gente pode, assim, de uma forma mais básica, falar que resíduo é tipo commodity. Então, se tem uma alta demanda, a recicladora vai pagar mais. E uma baixa oferta, né? Ela vai pagar mais, senão ela vai pagar menos. Então, é ela que estabelece ali o quanto as cooperativas vão estar lucrando com isso, assim. E ela que vai empurrando também, achando as oportunidades de pegar esse material reciclado, e colocar no mercado de novo e garantir que ele tenha mais valor que o material virgem. Porque o que acontece com muito plástico, né? Às vezes o plástico virgem é mais barato do que o plástico reciclado. E aí, quando você é o produtor de embalagem, você vai optar pelo plástico virgem, porque ele está mais barato, uma questão de custo. Então, a recicladora tem esse papel de ajudar todo esse mercado a finalizar a cadeia, sabe? Então, inserir aquele material para que ele seja... para que ele vire matéria-prima, né? De novo. Porque senão, aí empaca também. Porque o material que volta, ele tem um processo de novo, né? Isso acaba encarecendo. Hoje a gente pode ver qualquer coisa que é reciclado, reciclável, enfim, o próprio reciclado, né? Qualquer material, você vai comprar um papel reciclado, puxa, ele é mais caro que o novo, não deveria, né? E isso engloba todo esse processo que acaba tendo para transformar esse material de novo. Isso gera um custo maior, infelizmente, né? Deveria ser o contrário, até para que as pessoas tivessem mais, tivesse condição e até mesmo mais interesse em usar o reciclado, né, Dani? Porque acaba encarecendo mesmo esse processo, né? E me conta um pouquinho, assim, sobre... você quer falar sobre o papel das cooperativas junto com a circulagem ou você quer falar do consumidor? O que você imagina que a gente pode abordar? Eu posso falar das cooperativas, porque a gente já emenda, né? Que já estava nesse ritmo.
aí depois a gente Uhum. passa a nossa mensagem para o consumidor, que é quem pode coordenar todo esse processo aí, né? A gente não sabe Sim, o com poder que o certeza. consumidor tem às vezes, né? Então, o que que a gente faz com as cooperativas, né? Como a indústria tem a obrigação, igual eu falei no começo, né, por essa política de logística reversa, de fomentar a logística reversa, fomentar a reciclagem, e depois ela tem que comprovar isso nos órgãos ambientais, o que a gente faz? A gente oferece para a indústria que ela invista na cooperativa de uma forma direta e fácil. Então, esse dinheiro vai direto para a cooperativa compra equipamentos ou faz treinamento, então aí a cooperativa decide o que que ela precisa, e aí sempre a gente ajuda a cooperativa e vai orientando, fazendo essa orientação no sentido de o que você precisa para aumentar a sua produção, aumentar em 10%, 15%, 20%. Então a gente vê quais são as oportunidades ali para profissionalizar melhor aquela cooperativa. E aí, quando a indústria faz efetivamente esse investimento na cooperativa, a cooperativa ela vai gerar mais material, então ela vai produzir mais material reciclado, e aí ela devolve em crédito de logística reversa para a indústria. E então a indústria consegue comprovar. Paguei tantos mil, por exemplo, para a cooperativa, melhorei XYZ no sistema produtivo e ela me devolveu o crédito de reciclagem e aí ela comprova as metas ambientais, que são aqueles 22% que eu comentei. Então é isso que a gente facilita esse processo e aí a indústria atende legalmente às suas obrigações e a cooperativa recebe esse investimento da indústria e toda a nossa orientação para, de fato, aumentar a sua produção e se profissionalizar de uma forma bem interessante. Esse é o nosso papel. E isso é legal porque gera governança para a Uhum, indústria, né? Então, isso é interessante. A própria cooperativa também, ela tem os papéis dela para manter tudo uhum, certinho. Eu acredito que hoje você precisa de ter mais cooperativas, elas precisam também uhum, se documentar de uma forma adequada, né? Tem que prestar uhum. conta direitinho disso tudo, né? É. Eu acho que, pelo que eu vi, o seu portal, né, sua plataforma, enfim, ela Uhum. tem essa condição de trazer essa transparência, né, Dani? Uhum. Esse é o foco da nossa plataforma mesmo, trazer transparência nesse processo, então garantir essas metas, mas mostrar que está sendo feito, como está sendo feito, rastrear todo esse resíduo que está voltando para a cadeia, né? Então, essa é a forma que a gente percebeu que seria bem interessante para a indústria e rastrear para a indústria também as melhores oportunidades, porque como a indústria, por mais que ela não tenha obrigação, como eu falei, de resgatar exatamente a embalagem dela, para ela é interessante saber o que está acontecendo com a embalagem dela, porque aí vale para outra live até, a gente está falando da obrigação legal, mas as indústrias elas já perceberam para que ela vai colocar um material que não é nem reciclável. É um material que vai ter que ir para aterro porque não dá para ele voltar para a cadeia. Então tem todo um redesign de embalagens, uma reestruturação de tipos de materiais. Então, por exemplo, aquela embalagem aquele saquinho de, como é que fala, de bolacha, de salgadinho, que ele foi feito para quê? Para manter um salgadinho super crocante. E ele Sim. consegue. Quando a gente compra no mercado, tá ótimo. Mas depois aquilo ali é muito difícil de reciclar. E tem pouquíssimas oportunidades de reciclar aquilo. Então, a maioria eu não sei dizer o quanto, mas eu chutaria que no mínimo 90% dele vai para aterro sanitário. Então, assim, a indústria não consegue. Para que ela vai colocar essa embalagem? Então, ela já começa a fazer várias pesquisas mesmo para ela fazer um design de embalagem diferente que garanta a qualidade do produto na prateleira, que é o que ele faz, mas também garanta depois a reciclagem. Então, tudo isso a gente garante esses dados todos de rastreabilidade da embalagem daquela indústria dentro da nossa plataforma. Então, assim, o que é obrigação legal? Ok, check, estou fazendo aqui com a cooperativa, mas quais são as outras oportunidades que teria em toda essa cadeia de embalagem? Então, é tudo isso que a gente entrega também, aí pensando na indústria. É muita coisa para se pensar, né, Dani? Nossa, É. como é? Porque, que nem você falou agora da embalagem de biscoito, de bolacha e tal, a gente olha isso e fala, eu separo, mas, tipo, Uhum.
tô achando que eu tô arrasando. E aí a gente vê que a indústria tá pecando de que aquele material realmente não é tão aproveitável, né? Então é Uhum. lamentável. Mas o bom é que as pessoas já estão começando a mudar esse olhar, né? Para Uhum. essa própria economia circular, que a gente, que é o que você Uhum. falou, não é linear mais, mas a gente tem que Uhum. pensar desde o processo fabril até o retorno dessa embalagem de volta como uma nova matéria-prima. E Uhum. eu acho que tem muito o que fazer e eu fico assim me coçando, né? Porque eu queria gritar para os quatro cantos, porque as pessoas precisam saber disso, né? E a nossa intenção aqui é exatamente levar isso para que mais pessoas possam saber de que a gente tem muito Uhum. para fazer. Eu tenho na minha área, você na sua, e Uhum. é um oceano de oportunidades, de coisas que Uhum. precisam ser feitas, né? Então, design da Uhum. embalagem, que a pessoa precisa pensar nisso. Ela tem que estar Uhum. preocupada se aquilo não só vai deixar o produto, né, adequado, mas que ela tem Uhum. um retorno. Então, assim, são muitas coisas para pensar, muito, né? Uhum. E Dani, assim, eu acredito que caminhando assim para o nosso final, né, da live e tal, Uhum. mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel do consumidor nisso tudo, né? Como que a Uhum. gente pode ajudar o consumidor a nos ajudar? Porque a gente está querendo Uhum. fazer esse esforço, mas as pessoas precisam olhar para isso. E como que a Sim. gente pode falar para o consumidor o que ele deve fazer, como ele deve fazer? Uhum. É assim, o consumidor é ele que faz todas as escolhas do mercado, né? Então, se tem um produto com uma embalagem que tá escrito que é sustentável, que ela é biodegradável, ou você leu e assim, agora não tem motivo para, não tem, na verdade, desculpa para a gente falar que não sabe, né? É só jogar no Google ou ali no celular, você no mercado faz a opção, esse produto é mais sustentável que esse, né? Você consegue fazer uma pesquisa. Então, é o consumidor que escolhe o quanto ele vai consumir embalagens, então assim, não só o produto, é isso, ele tem que olhar sempre além do produto, o quanto ele vai consumir embalagens que vai garantir esse sistema todo de reciclagem e o quanto ele vai ajudar a cadeia a pegar e colocar essas embalagens, a aumentar o aterro, né? Ou eu aumento o aterro ou eu aumento a reciclagem. Essa é a decisão do consumidor. E aí isso seria, na verdade, uma das últimas escolhas dele quando a gente para olhar, né? Para pensar. Porque a primeira coisa que o consumidor tem que fazer é o que a gente fala de repensar todo o seu consumo e fazer um consumo mais consciente. E é muito complicado, porque a gente vê que os estímulos de toda a economia, a estrutura da economia é baseada em consuma muito. Você consome muito e faz toda a economia fluir. E agora a gente fala, não consuma muito, porque está sobrando lixo para todo lado e daqui a pouco a gente vai ter que ir embora e largar a cidade e deixar os lixões, assim, né? Então a ideia é assim, você vai consumir uma roupa nova, você precisa mesmo daquilo, é o repensar de verdade, e é assim, com muita consciência. Eu vou comprar alguma coisa para minha casa, eu realmente preciso daquilo, eu consigo reaproveitar de alguma forma? As embalagens em si, já comprei. Antes de jogar fora no resíduo, como lixo, você não consegue reaproveitar aquela embalagem de nenhuma forma. Então, são todas essas coisas que fazem, você tem que repensar. Então, primeiro o consumo e, de fato, não sair consumindo desenfreadamente, né? Então, a gente acho que tem várias coisas que vão estimulando o nosso consumo, até de, eu lembro assim, até de filme, série, vamos ter uma coleção de sapatos. Para que que a gente vai ter um monte de sapato? Use o necessário, né? Então, sapato, roupa, e aí tudo para casa também, né? Então, aquelas coisas assim, se eu posso comprar uma embalagem de um produto concentrado, para que que eu vou comprar 3 embalagens dele diluído? Então, isso também é uma forma de você repensar. E você olhar não só o produto e olhar a embalagem. Se existe ele em 1 litro, por que que eu vou comprar ele pequenininho, em frascos pequenos? Então, são todos nesse sentido. Então, de vestuário até móveis, até o que você vai consumir no supermercado, tudo isso você vai fazendo as suas escolhas melhores, sabe? E aí, quando a gente fala em alternativa, isso a gente coloca bastante dica lá na Circulagem. Quem quiser seguir nosso Instagram é @circulagem. Como que eu vou fazendo escolhas
mais sustentáveis ainda. Eu acho que, e aí uma coisa que eu acho que é legal é a gente pensar que é uma jornada. Então, às vezes a gente começa a ficar ansioso, nossa, não estou fazendo nada. Então, começa a fazer alguma coisa e depois você começa a fazer outra coisa e depois outra coisa. Então, primeira coisa, compre produtos mais concentrados do que diluído. Já vai ser um primeiro passo. Isso só falando de embalagem, né? Sem falar em todo o resto da vida sustentável que a gente pode ter economizando água, luz. Então, só pensando nesse consumo. Consuma menos, repense, pare para pensar toda vez que você for comprar qualquer coisa, né? Uhum. E então vai fazendo esses pequenos passos. E aí depois que você começa a ver e entender, e acho que o mais legal quando você começa fazendo essas escolhas é que você vê que você está produzindo às vezes um saco de 100 litros por semana de resíduo reciclável. E aí você passa a produzir um saco de 50 litros, aí você passa a produzir um saco de 30 litros. Então, você vê a métrica dentro de casa, né? Aí você passa a produzir a cada 15 dias. Então, você vai olhando isso se você está fazendo as escolhas de uma forma melhor. E aí depois tem os outros passos, até escolher, por exemplo, shampoo sólido. Então, existem várias marcas no mercado que, por exemplo, shampoo e vários produtos até de limpeza sólidos, né? Que a gente fica transportando água. Então, 80% do produto é água. E aí vieram várias alternativas. Não, então vamos fazer ele sólido, que você não vai transportar água, e aí a embalagem daquele shampoo sólido que é um formato de um sabonete é de papel. Então já é reciclável. Então você vai, olha o tanto de embalagem que você já para de consumir só em uma opção de troca, né? Com certeza. Entendeu? Então já é uma coisa. Então, em vez de usar detergente na pia, usa sabão de coco, que é o mais barato, mais fácil. Mesma coisa. Quanto tempo dura aquela pedra de sabão de coco e quantas embalagens de detergente você deixou de usar? Então aí você vai fazendo vários passos aí, né? E quando a gente fala nós mulheres, assim, quando a gente pensa até na nossa, existe aí um movimento da menstruação sustentável. Quantos absorventes a gente usa? E existe uma série de opções agora para você, ou o absorvente lavável, ou o coletor menstrual, calcinha absorvente, para você não ficar produzindo ali, às vezes. Olha, faz tanto tempo que eu uso coletor que eu não sei, mas quantos absorventes produz por dia? 5, 6, não sei. E aí, quando tem criança, quantas fraldas? Existem as fraldas agora laváveis, para você também não ficar produzindo fralda descartável o tempo todo. Então, são muitas escolhas. Então, a primeira coisa é pensar, olhar o seu resíduo e falar: o que eu produzo hoje mais é isso. Faz de conta, eu tenho criança, é fralda. Olha a fralda, começa com uma coisa e vai indo para a próxima, até você garantir aí uma diminuição desses resíduos que você está produzindo. Eu acho que é o que você falou do repensar, né? Mudar os Uhum, hábitos, começar a olhar, ver o que pode ser reutilizado, no caso, né? Ou uhum, diminuído, no caso das embalagens. uhum, No nosso caso, na Bissan, a gente estimula o reuso, porque a uhum, gente sabe que reciclar, show, vamos reciclar qualquer coisa que seja, né? Só que a uhum, reciclagem também consome energia, uhum, consome água, consome produtos também para sua uhum, composição. Então, a partir do momento que a gente repensa, a gente reusa ou diminui, e depois vai uhum. pensar em reciclar, para por último, o que não tiver jeito vai ser É, descartado, né? Aqui, é. olha, a Simone, ela falou que interessante tudo isso que a gente está falando, ela tem um conhecido Uhum, em Suzano que administra uma cooperativa e ela não sabia como que é o trabalho deles, que ela vai inclusive lá fazer uma uhum. visita, olha que legal, né? Para conhecer Legal. esse processo. Se precisar de ajuda, manda ele falar com a Dani também, porque a Aham, Dani faz toda a consultoria, orientação e dá e, né, direciona os aham, caminhos aí para que as coisas caminham da forma melhor possível, né, Dani? Eu acho que com esse certeza. trabalho é muito importante. Deixa eu ver se eu consigo só tirar o fixado daqui. Mas, Dani, Uhum, toda essa mentalidade que a gente está criando nas pessoas, a tendência é ir crescendo. É um trabalho de formiguinha. uhum, Então, eu acho que é, cada um, a partir do momento que ele vê isso e vai falando para as outras pessoas, vai levando isso para é. frente, né? Para que cada vez Uhum, mais a gente consiga ter mais pessoas aí engajadas e
envolvidas, né, nesse Uhum. contexto todo, né? Gente, Uhum. vocês que estão aqui conosco, ninguém está falando muito, Simone falou, fiquei feliz. Uhum. Quem está aqui com a gente, manda uns coraçõezinhos verdes para nossa convidada, para a Dani ficar feliz, saber que vocês estão entendendo tudo que a gente está fazendo, estão com a gente também, então mandem aí os corações, que a Dani vai ficar também feliz, né, Dani? Ah, com Dani, certeza. e para finalizar, né, Uhum. eu convido a todas as pessoas que estão vendo e que vão assistir depois que sigam a circulagem, que entrem lá no Obrigada. site também, façam contatos, né? Quer seja alguém da Uhum. indústria, quer seja alguém das cooperativas, ou até mesmo o próprio consumidor que quiser conhecer um pouco mais sobre esse trabalho e se engajar, Uhum. né, Dani? Deixa Ah, seu com certeza. sua mensagem final aí para que as pessoas te conheçam, te procurem, fale um pouco aí de onde te encontrar. Ah, com certeza, assim, pelo Instagram é fácil, porque a gente tem um link na bio que aí tem todos os nossos contatos, tem o site, dá para falar com a gente também, com a equipe direto pelo WhatsApp. Então, entrando pelo nosso Instagram e indo no link da bio, acessa a gente facilmente. Quem quiser mandar direct também, com alguma dúvida, a gente pode tirar ou já entrar em contato também por telefone. Então, esse é o nosso trabalho com indústria e cooperativa, mas a gente envolve sempre o consumidor final também, por isso que a gente tem bastante conteúdo com essas dicas que eu fui dando aqui nesse final, né? Das escolhas que o consumidor pode fazer, para o consumidor entender qual que é a força que ele tem, né? Então, tudo isso que a gente foi falando de todos os atores, o consumidor fizer todas as escolhas que empurram essa cadeia, então ele mostre para a indústria que ele quer um produto mais sustentável, ele mostre para o município que ele quer coleta seletiva, ele mostre no varejo, cadê o ponto de coleta voluntário? Ele tem o poder de mandar em todo mundo, é só a gente realmente se engajar na causa, e é uma questão mesmo de propósito, né? A gente entender que a gente está aqui para impactar o menos possível e não ter esse peso de você também fazer parte do problema, e sim vamos fazer parte da solução dos resíduos do Brasil. E essa é a ideia do canal da Circulagem também, então sigam a gente e recebam todas essas informações. Muito obrigada, Van, adorei, foi muito legal o nosso bate-papo, parabéns pelo trabalho de vocês, a gente fica muito feliz que também tem gente na construção civil levando toda essa questão de sustentabilidade. E obrigado por todo mundo que assistiu a gente, todo mundo que tirou as dúvidas. Depois eu posso conversar um pouco mais com a Simone também. E é isso. E é tudo isso. Ah, maravilha. Dani, obrigada mesmo de coração de você tirar esse tempinho para bater esse papo com a gente. Todo mundo que estava aqui também estou super agradecida por cada um que passou por aqui. E fica o convite, né, para as próximas oportunidades. Geralmente nas terças-feiras a gente tem a terça sustentável. Quando a gente não consegue fazer as lives, a gente sempre posta algum conteúdo. Então fica aí o convite para todo mundo estar com a gente aí acompanhando também no nosso Instagram. Dani, brigadão, viu? Um super beijo para Obrigada. você. Pessoal, obrigado, Gente. viu, pela presença. Um beijo para todos. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Até.